Hoje eu quero falar com você sobre uma palavra pequena que pode fazer toda a diferença na sua persuasão e pode também trazer indícios do que se passa na mente do seu interlocutor. Esta palavra é eu. Muitas vezes o eu vai ser utilizado para dar força para aquilo que você está dizendo, e muitas vezes o eu precisa ser omitido justamente para que você seja mais persuasivo. Além disso, muitas vezes o eu vai demonstrar que o seu interlocutor está todo trabalhado na ansiedade, e muitas vezes a pessoa vai se distanciar desse eu para não assumir a própria responsabilidade do que fez. Como assim? Vamos entender. Olá, eu sou Jaqueline Sobral, sou especialista em comunicação e liderança. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse vídeo, para eu gravar esse vídeo, eu estou usando duas fontes muito poderosas que já ficam como indicação de livros. Primeiro é desse professor de marketing chamado Jonan Berger, que escreveu esse livro Palavras Mágicas, e do psicolinguista, quase que falei errado, David Lieberman, que escreveu esse livro aqui, Como Decifrar as Mentes, ou Como Decifrar Mentes, esse as ficou por minha conta. O Berger traz uma pesquisa que ele fez com as recomendações do site da Amazon. E o que ele percebeu, esse é o primeiro insight, que pessoas que escrevem este livro é muito bom, elas são muito mais persuasivas do que pessoas que escrevem eu achei esse livro muito bom. Então, quando você usa o eu nesse contexto e ainda usa o que o Lieberman chama de palavra qualificadora, ou o Berger vai falar de linguagem diminuidora, o eu acho enfraquece ainda mais aquilo que você diz, porque é uma opinião sua. Agora, se eu digo todo excelente comunicador precisa trabalhar a sua escuta, eu estou sendo muito mais persuasiva do que se eu disser que eu, Jaqueline, penso que. E aí vem a frase. Então, quando você tira o eu, você se torna mais persuasivo. Porém, contudo, entretanto, vamos para o insight 2. Se você está diante de uma pessoa, um especialista, e esse especialista ele só usa a terceira pessoa, ele não se coloca, então ele está sempre dizendo, digamos que eu esteja diante de um especialista em vendas, e ele está conversando comigo e ele diz, todo vendedor bem-sucedido precisa estar próximo do seu cliente, o vendedor precisa dominar o método SPIN, se ele quer fazer uma venda consultiva. E aí ele segue falando. Se em nenhum momento ele diz assim, eu, por exemplo, mantenho contato com meus clientes pelo menos uma vez por mês. Algum tipo de contato eu faço, seja um WhatsApp, seja um e-mail. Perceba, se você estiver diante de uma pessoa que diz ter muita experiência, mas em nenhum momento ela traz a experiência dela, ela coloca o eu para falar sobre o que funciona para ela, você pode ficar aí com uma pulguinha atrás da orelha, que isso significa que a pessoa não é tão experiente quanto ela está tentando passar. Ela só está focando na terceira pessoa, falando frases que são frases de verdade absoluta, e isso pode enfraquecer o discurso dela se você for atento a isso. E você também pode se preocupar para usar o eu de maneira apropriada e ser ainda mais persuasivo. Um outro ponto, o terceiro insight. Às vezes, quando as pessoas querem se distanciar daquilo que elas vão anunciar, elas se retiram da frase. Aliás, elas mudam a estrutura inteira da frase. Então, elas não dizem eu atrasei o relatório. Elas dizem o relatório está atrasado. Elas não dizem eu errei. Elas dizem houve um erro. Esse é um eufemismo, essa é uma maneira fofa de você se isentar, se afastar daquilo que você fez. E é muito curioso, porque acho que já vem de fábrica. Você chega perto de uma criança, a criança diz, ele caiu. A criança é incapaz, a criança pequena, de dizer, eu empurrei e ele caiu. Já vai para o ele caiu. Então, fique atento à ausência desse eu, como é que a pessoa fala
a frase, como ela anuncia a novidade, para você entender se essa pessoa quer se afastar ou quer se distanciar. Um outro ponto eu nem ia trazer nesse vídeo, mas é interessante também, que às vezes a pessoa, para se eximir dessa responsabilidade, ela manda um nós, ela manda um agente no sinônimo de nós. Então, ela em vez de dizer assim, eu fico muito chateada quando alguém não me escuta, ela diz, ah, a gente fica muito chateado quando alguém não escuta. Porque quando você coloca o agente, o nós, é como se você não tivesse sozinho, sozinha no mundo. Você não precisa assumir aquilo que você sente. Você coloca todo mundo ali na boiada e fala: "Ah, é, o ser humano é assim mesmo, o ser humano pensa dessa forma, o ser humano sente dessa forma". E assim a pessoa, ela se distancia. As pessoas mais introvertidas tendem a não se colocar na frase. Então, preste atenção nesse detalhe. O quarto insight, já não sei mais se é quarto ou quinto, diz respeito a uma manifestação na fala de uma pessoa que está muito ansiosa. A pessoa ansiosa, ela tem hiperfoco. Ou, como diz a Amy Cuddy, autofoco. Então, ela pensa demais no que ela está falando, no que ela está sentindo, no que vai acontecer com ela. Então, normalmente são pessoas que, em vez de dizer assim, fulano, por que você está gritando? A pessoa ansiosa diz, por que você está gritando comigo? Ela é muito autocentrada. Por que foi acontecer isso comigo? Eu. Então, quando você estiver diante de uma pessoa que está falando muito eu, antes de você já julgar e rotular e classificar essa pessoa como uma pessoa arrogante, egocêntrica, tente identificar sinais corporais que talvez mostrem que ela realmente está ansiosa. Então, ela tá ali, ó, mexendo uma mão na outra, uma mão acudindo a outra, ou ela tá com a voz um pouco mais trêmula, a perna tá sacudindo, ou seja, de alguma maneira ela tá liberando uma tensão. Se você enxergar esse sinal corporal aliado à quantidade de eu, que essa pessoa está trazendo, esse é um sinal de que a pessoa está trabalhada na ansiedade. A linguagem revela muito mais do que as ideias que estão sendo expressas. Às vezes a linguagem é utilizada para persuadir, às vezes a linguagem é utilizada para esconder. E muitas vezes ela demonstra uma ansiedade que está ali latente. Portanto, preste atenção a esses eus do nosso cotidiano. Até o próximo vídeo.